Olá, bom dia, mulher de fé. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus passos. Que esse seja um dia radiante, maravilhoso, cheio da presença do Senhor. Em cada decisão que você for tomar, que o Senhor esteja à frente. Em cada caminho que você for andar, que o Senhor também esteja à frente. E hoje eu vim falar de um assunto importante, vim falar de uma mensagem interessante, né? Eu vim falar um pouco da história de Jó. A história de Jó, né, é uma história de perseverança, é uma história de fé, é uma história que mostra o dia da tribulação, né? O dia mal que vem para qualquer um, para todo mundo. E o dia mal às vezes é considerado como uma coisa ruim, mas o dia mal ele sempre tem um sentido bom por trás disso tudo, né? Ele sempre tem algo positivo para nos trazer, para nos fortalecer, para nos ensinar. E eu vou ler aqui, né, em Jó 1, 21, que disse assim: "Não saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isso, no 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É tremendo. Essa passagem é tremenda, porque imagine aí, Jó tinha tudo, Jó tinha uma posição boa, Jó não veio uma família humilde, né? Jó já veio de uma situação boa, financeira boa. Imagine aí você ter tudo, você tá bem, você ter saúde, você tá bem. E às vezes isso é muito importante ressaltar, que às vezes a gente, né, reclama por pouca coisa, né? Nós reclamamos, passamos por alguma situação que, em vista da situação de Jó, não é nada, e às vezes nós murmuramos, nós reclamamos, né? Nós deixamos de colocar o nosso coração diante do Senhor por causa de bobeira. Às vezes perdemos o sentido, perdemos a razão, né? Perdemos o controle emocional e acabamos falando o que não deveria, agindo da maneira que não deveria. Então, Jó é um ensinamento muito profundo para nossas vidas, principalmente para aquele dia de provação. Quem é que está preparado para passar por dia de provação? Acho que ninguém está preparado para passar um dia de provação, mas a gente tem que ter a certeza, o nosso alicerce no Senhor. Porque quando o nosso alicerce está no Senhor, Ele nos fortalece e Ele nos dá a certeza e a convicção de que aquilo tudo é passageiro e que tem algo, um sentido em tudo que a gente está passando. E é difícil, né? Falar é muito fácil, é difícil a gente passar por um momento difícil, por exemplo, um momento de perda. Que é difícil. Às vezes a gente pode falar assim: "Ô, fulano, meus pêsames, eu sinto muito você estar passando por isso, essa situação." Mas só quem passa mesmo aquela situação, seja de uma perda de um filho, de um ente querido, de um pai, de uma mãe, só quem passa por essa situação que sabe assimilar a real dor daquela pessoa que está sentindo. E eu vou te contar uma história muito breve, minha mesmo. Eu tinha um sonho tremendo, né? Eu casei muito jovem, né, com meu esposo, e eu tive um sonho, era o meu sonho ser mãe, né? E ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu não consegui engravidar, e eu sempre, em oração perseverante, sempre buscando a presença do Senhor e falando: "Senhor, eu quero, Pai, eu quero sentir esse estado que é ser mãe, eu quero carregar uma criança no colo, eu quero conseguir sentir essa emoção de estar carregando uma criança no colo, porque não tem outra coisa igual, né, gente? Vocês que são mães, vocês sabem muito bem o que eu tô falando. Quando você quer algo que você consegue, é algo sobrenatural, aquele sentimento é sobrenatural. Então eu vivia em oração constante, sabe? Aquela pessoa que acordava, orava, lavava o prato, orava, fazia qualquer, e estava em oração, ligado no céu, era eu. E aí Deus falou várias vezes comigo: "Filha, eu vou te dar. Eu vou te dar." Escute bem, eu vou te dar. Mas não é o momento nem a hora. Ele falou comigo várias vezes, mas eu continuava insistindo. E a oração, irmãos, te falar aqui que a oração ela tem poder. A oração ela move os céus e terra. Ela alcança o seu nível. Ela alcança o seu alvo. Então não deixe de perseverar, não deixe de orar, porque a oração ela move montanhas. Não era o que Deus queria para mim naquele momento, mas era o que eu queria. E Deus me deu pela minha perseverança. Deus me deu pela minha busca. Mas por trás
tinha uma grande lição nessa história. E eu vou te contar. E aí, perseverando, buscando, orando, jejuando, consagrando a minha vida ao Senhor, eu engravidei. Eu era muito jovem, eu tinha os meus 17 para 18 anos, eu casei muito cedo. Muito cedo, juntei muito cedo, na verdade, né? Depois que... Então, e aí eu engravidei, muito jovem, sem noção, né? Eu vim de uma família muito humilde, de roça, que morava em roça, né? A gente morou em roça muito tempo. E aí eu acabei engravidando. Para não ficar muito longa, né? Vou cortar algumas partes. E aí eu engravidei, tive um neném. Depois de alguns dias de nascido, o neném veio a óbito. Imagine aí, você que é mãe, passar por uma situação de você perder o primeiro filho que tanto você desejou e esperou. Deus ficou em silêncio. E até no silêncio, Deus ele fala. O silêncio dele é uma resposta para você. O silêncio dele está dizendo, calma, eu vou agir, eu vou falar, eu vou fazer. Calma, eu quero ver até onde você suporta isso. Quero o que aconteceu com Jó. Jó, ele tinha família, ele tinha filhos, né? Ele tinha bens materiais. E aquilo tudo foi tirado dele, foi arrancado dele. E ele passou por um momento, por dias e dias. Imagine aí você que tem a sua saúde, você pegar e descobrir que você já não tem mais. Imagine você estar em perfeito estado, daqui a pouco seu corpo está todo cheio de hematomas, feridas abertas ali, expostas, que você pode ver. E você ficar com seu pensamento e você ficar com seu coração guardado no Senhor. O quanto difícil é, né? Mas precisamos e é necessário. É por isso que às vezes Deus permite que nós possamos passar por alguma situação para nós aprender a valorizá-lo, para nós aprender a buscar primeiro Ele. Porque é Ele que nos dá todas as coisas. É Ele que nos dá todas as coisas. A palavra fala, buscai primeiro o reino do céu e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nesse caso eu busquei, só que eu queria primeiro para mim. Mas Deus me respondeu, falou, não é a hora, mas eu insisti. E eu perdi o meu bebê. Depois que ele nasceu, eu acabei perdendo ele, né? Deus levou. E eu passei por um momento de luta, né? Eu passei por um momento de dificuldade até entender o que Deus queria para mim naquele momento, naquela situação. E eu levo isso para a minha vida porque foi um ensinamento muito forte, porque eu não tive essa perseverança que Jó teve. Eu murmurei, eu perguntava, eu me lamentava e perguntava a Deus por quê. Mas na verdade a resposta já estava ali, eu não queria enxergar e não queria ver. Talvez eu não sei a situação que você está passando, eu não sei o que você pode estar passando na sua vida agora, seja na área espiritual, sentimental, financeira. E você fala às vezes, Deus, por quê? E Deus fica em silêncio. Ele só quer ver até onde você consegue ir. E Ele quer ver o teu valor nele. Porque é através dele que você vai conseguir todas as outras coisas para a sua vida. E depois que eu passei por esse momento, eu consegui enxergar Deus nisso. Eu consegui ter essa visão que eu não tinha. De espera, de confiança, de momentos. Existem coisas que a gente quer agora, para ontem, mas não é o momento. Sabe por que não é o momento? Porque tudo tem um propósito. Você precisa passar por esse propósito para você ser capaz e capacitado para receber aquilo que você tem para receber de Deus. Então é necessário que você permaneça firme na condição dele, no momento e na hora dele. Agir. Lógico que a gente tem que agir, a gente não pode ficar parado. Mas se Deus te responder como me respondeu e falar espera, é para esperar. Não duvide dele. Então, tem também uma história da Bíblia que eu não estou me recordando agora. De um homem que era avançado de idade, tanto ele como a mulher, que eu não me lembro do nome dele, nem da esposa. E ele, por ser de idade, né? Se eu não me engano, a mãe de João Batista, ele por ser de idade, o anjo falou com ele, né, que ele ia ter, né, eles iam ter um bebê. Ele não acreditou, ele duvidou, mas Senhor, a minha capacidade não dá para ter um filho, Senhor, olha a minha idade, como que eu vou cuidar de uma criança? Ele duvidou.
Ele não acreditou do cuidado de Deus para ele naquela situação. Ele não acreditou. E aí, né, o anjo do Senhor ali fez com que ele ficasse surdo, né, e mudo. Ele ficou sem falar e sem ouvir por algum tempo até aquela criança vir a nascer. Então, tudo de Deus tem um propósito. Tudo de Deus é um propósito. A gente tem que aprender a colocar nossa confiança nele, como Jó colocou. Jó passou, essa história, gente, da Bíblia é uma história de fé. Jó passou pelo que passou. Ele podia ter murmurado aqui só para você ter ideia, aqui na Bíblia, em Jó 42:4, diz assim, ó: escutei-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinar-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas, que essa Bíblia que ela não está traduzida. Então aqui, Jó conseguiu ver em meio àquela situação de toda o mover do Senhor. Ele conseguiu enxergar o mover de Deus. E ele conseguiu perceber a voz de Deus, ele conseguiu ver o que Deus estava fazendo. E ele também, vamos dizer assim, que ele tirou ele e falou assim: Deus é o Senhor. Ele tirou o ser humano dele e falou: Senhor, é a ti. Ele colocou Deus em primeiro lugar, né? Então, que possamos, eu não sei qual a situação que você está passando, talvez a gente, igual eu já falei aqui antes, a gente costuma olhar tanto para o gigante, que a nossa mente fica fixada no gigante, que a gente não consegue ver o direcionamento de Deus para a nossa vida, né? E a gente se perde porque a gente acaba não tendo a certeza de Deus ali naquele momento. Quando a gente olha para o gigante, ele fala: nossa, mas é tão grande, Senhor. Como que eu vou conseguir passar por isso se o gigante é tão imenso? Então a gente vê a luta maior do que o nosso Deus, e não é. Não há nada impossível aos olhos dele. E a gente tem que ter a certeza disso. A gente tem que ter a convicção disso. Eu sei que é difícil no momento de provação a gente ficar cinturado, mas é necessário. A gente ficar firme, mas é necessário. É necessário. Porque só Ele vai te dar o consolo na hora da perda. Só Ele vai te dar o equilíbrio, a paz que você precisa na hora da angústia. Só Ele. Então não adianta você correr para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Não adianta. É só Ele. É só Ele. Às vezes a gente procura, né, coisas para salientar a nós quando nós passamos por situações. Nós procuramos coisas para nos consolar, pessoas para nos consolar. Mas só Deus pode dar essa paz, só Deus pode dar esse consolo, só Deus pode nos ajudar a passar essa situação. Então, que essa palavra seja uma palavra de ânimo para a sua vida, de conforto. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. É buscar a Ele, confiar nele, falar: Senhor. É não colocar na rede social o que você está passando, é não falar para o vizinho, para a mãe, para isso. Às vezes é só você e Deus, às vezes é necessário você passar por isso entre você e Ele. É uma construção, é uma reforma que Deus está fazendo na sua vida. Então confia nele. A palavra de Deus é confiança, é perseverança e é fé para hoje. Te agradeço por você ter ficado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida de forma grandiosamente. E que você estiver passando por essa situação, estiver passando algo semelhante ao que foi citado aqui, o que foi dito, dobre o seu joelho e tenha fé. Tenha fé, dobre o seu joelho, coloque o seu joelho no chão e ore a Deus. Peça direção. Tenha ação, mas peça direção. Para qual caminho, o que pode ser feito, qual é o seu sentimento, entregue a Ele, porque é Ele que vai te saciar, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai te levantar. E mesmo que Ele esteja em silêncio, Ele ainda está trabalhando. Ele está trabalhando. Que Deus abençoe a sua vida, hoje, sempre e eternamente. Amém?